muito fácil, tá? Aqui nós vamos começar com os dados da contratada. Quem são os contratados, galera? Respondam, participem. Quem são os contratados numa obra de engenharia civil e que necessitam montar o plano de gerenciamento de resíduos da construção? Não são vocês? Engenheiro, tá? Essa parte de cima que eu deixei em branco são os dados da contratante, tá? Então, dados da contratante, vocês vão... Está aparecendo a pasta para nós aqui. O arquivo, não. Aqui embaixo não aparece? Está aparecendo só a pasta aula 10 aqui, com um monte de arquivo. Tá, então vamos lá tudo de novo, tá bom? E agora? Agora sim. Tá, beleza. Galera, essa parte de cima aqui está em branco porque vocês vão colocar os dados da contratante, tá? Vão colocar razão social, CNPJ, inscrição, nome fantasia, endereço, cidade, etc, 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 etc. Tá bom? Isso eu deixo em branco. Não é hoje que vocês têm necessidade de saber disso aí, porque vocês vão saber quando forem contratados. Os dados da contratada, tá? O que está em branco, o que está em azul, basta vocês apagarem e colocarem os dados que vocês vão necessitar no momento de montar o plano. Tá? Tem algumas coisas que eu nem vou tocar. Ó. Razão social, nome fantasia, nem tenho necessidade, tá bom? Razão social é da empresa de vocês, nome fantasia é da empresa de vocês. Se não tem, vocês não vão colocar. Bem simples. Cidade, CEP, endereço, licenças ambientais, tá? Se assim existirem e se tiverem necessidade. Gestor do contrato, são vocês é que vão fazer a gestão do contrato, não é quem vai ficar lá na obra comandando. Telefone também não tem necessidade de nós ficarmos muito tempo. Os dados técnicos do responsável pela obra, ou seja, quem é que é o responsável pela obra, galera? Engenheiro. Engenheiro, tá aqui, ó. CREA, CPF, e-mail, telefone, tá? O nome do profissional da contratada que vai ser responsável, se for vocês mesmos, é o nome do engenheiro. Se vocês me contratarem, vai o meu nome. Captaram? Tá? Se vocês contratarem um terceiro, vai o registro do conselho de classe. No caso, se vocês contratarem o Rudimar, vai o meu registro no Conselho Regional de Química e Conselho Federal de Química. O meu CPF, o meu e-mail, o meu telefone, tá? E no meu caso não seria ART, seria AFT. Os dados do empreendimento, identificando o empreendimento, o endereço do canteiro de obra, o número de trabalhadores, a área do terreno em metros quadrados, a área a ser construída, tá? A licença inicial, no caso de licenciamento ambiental, o órgão emissor, isso aqui em Passo Fundo seria a SMAN, o número de autorização florestal, se for o caso, galera, é que esse plano aqui é muito completo. Ele contempla a obra em qualquer parte do país, inclusive obras rurais. Tá? A data de emissão da autorização florestal, o órgão emissor. Esse órgão emissor, em caso de vocês realizarem uma obra rural, provavelmente seja o IBAMA. Tá? Pode ser a FEPAM, pode ser o órgão municipal, pode ser a FEPAM, pode ser o IBAMA. Guardem isso, tá? O número do contrato que vocês vão ter com o contratante, o gestor do contrato, tá?
A elaboração e entrega do programa de gerenciamento de resíduo, a data do início, a data do fim, certo? Vocês vão colocar a data do início, que vai ter uma data certa, e a data do fim é a data aproximada e planejada, né? Obviamente que essa data ela tem condições de ser modificada. Agora, se vocês têm previsão, tipo, foi contratada hoje e a previsão é de 2 anos, vocês vão colocar 2 anos. Tá? Os treinamentos que vão ser realizados, se necessário, e para quem, tá? As datas previstas, certo? Nos casos de treinamento, vocês vão montar um POP, um plano operacional padrão, descrevendo com pormenores o treinamento, a execução da obra, a data prevista para o início, a data prevista para a finalização, a data prevista para o início da elaboração do relatório final, certo? Aqui é muito importante, por isso que vocês vão receber todo aquele arcabouço legal, que é a caracterização e a quantificação dos resíduos da construção civil. Aquela parte de cima é uma barbada, tá? Porque trata-se apenas de informações burocráticas e cadastrais. Aqui vocês vão ter que se puxar um pouquinho, porque vocês vão ter que caracterizar o que está sendo produzido de resíduos na obra, a sua destinação, como vai ser a sua coleta, etc, etc. Tá? Os de classe A, que já estão aqui perfeitamente caracterizados. O que é o classe A? Solo, componentes cerâmicos, argamassa, material asfáltico. Classe B, tá? Dos resíduos da construção, os plásticos, o papel, papelão, metal, vidro, madeira, gesso. Os de classe C, estopa, isopor, lixa, massas de vidro, sacos de cimento, tubos, resíduos. O D, certo? Que é tinta, solvente, óleos, materiais que contêm amianto, são os resíduos perigosos. Prestem bem atenção. Vocês querem fazer alguma pergunta nesse espaço aqui, da caracterização, galera? Não. Tá bom. Só um pouquinho aí. Vamos ver se alguém querendo entrar na aula aqui. Não. Pro, Oi. eu não entendi a questão ali da unidade. Como é que a gente bota, por exemplo, uma argamassa, um negócio assim? Argamassa? Porque é algo, Quantos quilos? Quantos metros cúbicos? Ah, tá. Tá bom? Uhum. Que é o que vai ser encaminhado como resíduos. A argamassa sempre sobra um pouco na obra, né? Aquela que cai no chão, que vocês coletam, tá? Olha só, por isso esse título bastante importante, ó. Caracterização e quantificação. O que é a caracterização, tá? É a separação, tá? Você vai mostrar o que é. E a quantificação é a quantidade. Por exemplo, aqui, ó, galera. Resíduos de supressão vegetal. Tá? Algum tipo de supressão vegetal pode ser misturado com a terra, como a grama. A grama é uma supressão vegetal. Mas ela vai lá nos metros cúbicos, nas toneladas da terra. Tá bom? Tá, mas assim, ó, por exemplo, se eu vou estar em uma obra onde tenha demolição, Sim. Aí eu uso essa tabela também? A mesma tabela. É resíduos de construção e demolição. Na demolição, tu vai descobrir, quando demolir uma obra, que os materiais são esses aqui. São os mesmos. Pois é, isso, mas daí fica mais difícil da gente saber a unidade, né? Porque daí já tá lá, tipo, da argamassa e enfim. Aí vai ser metro cúbico ou tonelada. Provavelmente metro cúbico, tá bom? Aham, tá bom então. Por exemplo, madeira, você vai ter na demolição. Tu vai ver que tem madeira, tá? Vai ter cerâmicos. Vai ter tijolos, tá? Vai ter... principalmente construção antiga, vai ter amianto.
que é telha. Tá? Uhum. Já tá contemplado tudo isso aqui. Beleza. As classes, tá bom? Olha aqui, já está tipificada, tá bom? Tudo certinho. A armazenagem, a destinação final, galera, olha aqui, ó. Prestem atenção, que eu já coloquei tudo mastigadinho. É só vocês substituírem as letras azuis. Tá? Olha aqui. A, B, C ou D. Resíduo. Triagem. Triagem é a segregação. Quando vocês iniciarem uma obra, vocês têm que ter um local de segregação e de separação. Já organizando por classes, galera. Coloque uma coisa na cabeça, vocês têm que ser um engenheiro mais competentes e diferentes daqueles que já estão no mercado. Alguns já fazem isso, muitos não fazem. A maneira mais fácil de você ter um plano de gerenciamento de resíduos e realizar a destinação correta é você já realizar a triagem desde o início das obras, com as baias certinhas. Tá, galera? Custa vocês construírem 3 baias, 4 baias numa obra? Vocês não constroem uma série de detalhes para o início da obra? Tem lá o local onde vai receber material de construção, tem o local onde vai ficar lá, eventualmente, o guardinha de noite, tem a parte toda que cerca a obra, tá? Então, num cantinho, num local, você vai construir 4 baias. A baia para a classe A, baia para a classe B, baia para a classe C, baia para a classe D. Aí é uma barbada, tá? Porque o resíduo perigoso você não pode misturar de forma alguma com o restante dos resíduos. Isso aí tem que ter uma destinação diferente. Tá? Se vocês olharem com cuidado as caçambas na rua, eu não sei como a quantidade de multas não é maior, tá? Certo? Multam bastante mesmo aqui em Passo Fundo essa, digamos assim, esculhambação em algumas obras que misturam resíduos que são considerados perigosos com resíduos comuns, restos de construção. Não tem necessidade de levar uma multa, não é? De graça, aí depois da primeira multa vocês já ficam marcados e seguidamente vocês vão ser visitados. E independente de multa, independente de fiscalização, vocês são engenheiros, galera. Vocês são uma elite da sociedade. Tá? Se existe um regramento, tá? Se existe já uma necessidade da realização de um programa de gerenciamento de resíduos da construção, por que não fazê-lo de forma correta? Se a forma incorreta dá o mesmo trabalho. Nenhuma razão. Então, vocês têm que ter essa consciência como profissionais de elite, não é? Profissionais que fazem parte daquelas pessoas que vão mudar o nosso país no futuro, não é? Aqui embaixo se repete algumas informações cadastrais que são muito importantes. Muito importantes. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, porque pode colocar tudo a perder. Razão social da empresa responsável pelo transporte dos resíduos. Tá? Razão social da empresa responsável por receber os resíduos. Quando vocês contratarem uma empresa que vai fazer o transporte dos resíduos do local da construção até a destinação ambientalmente correta, vocês têm que prestar atenção em 2 coisas. Primeiramente, todos os dados de licenciamento da empresa que vai fazer o transporte, conferir o contrato, a razão social, o nome do responsável. Se essa empresa não for a mesma empresa da destinação,
vocês têm que exigir o contrato que essa empresa que vai realizar o transporte possui com a empresa que vai receber os resíduos em sua destinação. Entenderam bem isso? Até vou voltar um pouco a tela aqui, que é importante. E aí, galera, entenderam o que eu falei? Que isso é importantíssimo. Ou todos estão dormindo aí? Ana? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Por Felipe. exemplo, se tu faz a separação assim na obra, tá? Dos materiais pela... Tem 4 baias lá. Sim. Aí o resíduo comum tu consegue descartar na caçamba de entulho, né? Tranquilo. Na verdade, assim, ó, Felipe, quando você montar esse resíduo, quando tu fizer o primeiro treinamento, tu vai ver que o único que vai ter um destino diferente são os perigosos. Tá? Por exemplo, destinação de supressão vegetal e terra não vai ir na caçamba. Tu concorda comigo? Sim. Não vai. O que vai ter uma destinação totalmente diferente é lata de thinner, lata de tinta, o amianto, tá? Que são os resíduos perigosos. O resto vai ir na caçamba. Esse material resto de tinta, thinner, daí descarta como? Espera dar um tempo para acumular bastante? Claro. Deixa eu explicar. Eles vão cobrar vocês por metro cúbico, tá, Felipe? Sim. Metro cúbico ou tonelada, tá bom? Hoje está ao redor de R$200, se eu não me engano, tá? Se vocês chamarem a empresa e der 0,7 metros cúbicos, 700 quilos, vão te cobrar a mesma coisa, tá? Sim. Certo? Então vocês já vão se organizar dessa maneira. Tem que prestar atenção, porque alguns materiais de resíduos da construção e demolição, tipo isopor, ele ocupa muito volume, Felipe. Tá? Uhum. Certo? Então, quando acontecer, por exemplo, existem muitos materiais que eram utilizados nos forros das antigas construções, salas comerciais, que são extremamente leves e ocupam bastante espaço. Tá? Então, o que vocês vão usar? Um picador ou um facão para diminuir o volume. Sim. Tá? Porque o que a empresa vai fazer de coleta? Eles vão olhar teu resíduo e eles vão pensar, é melhor eu levar em metro cúbico ou em peso? Se eles notarem que o volume é grande e o peso é pequeno, eles vão falar, não, isso aí é R$200 o metro cúbico. Entendeu, Felipe? Sim. E aí vai dar, dependendo do material, 50 quilos vai dar 1 metro cúbico, 100 quilos vai dar 1 metro cúbico. Galera, entenderam? Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? O gerador do resíduo, ele vai ter um elo eterno com o transportador e com a empresa que recebe. Tá? A responsabilidade compartilhada nos resíduos perigosos, ele é eterna, porque é um século. Tá? Um século. Vou repetir, 100 anos. Então tem que ter, por exemplo, o transportador está falando para vocês que vai destinar na Cetric. Vou dar um exemplo para vocês. Cetric. Beleza, ótimo. Cetric, maravilha, uma empresa de tradição. Tá. Onde é que está o teu contrato com a Cetric? Onde é que está o contrato da Cetric, o licenciamento da Cetric com a Fátima de Santa Catarina? Agora vamos para o Rio Grande do Sul. Tá? O contratado para transporte vai falar que vai levar para Caxias, para Grande Porto Alegre, o resíduo perigoso. Beleza. Vou ali em Estrela. Maravilha. O contrato de vocês com a empresa de destino. Vocês vão olhar, está tudo bem. Agora, onde é que está
o licenciamento da empresa de destino com a FEPAM. Vocês têm que ter cópia de tudo isso, compreenderam? Vou dar um exemplo, Felipe, de repente, tu não está trabalhando numa obra? Sim. Tá. A obra de vocês não tem um banheiro químico? Tem instalação provisória de banheiro. Vocês não têm um banheiro Não. químico? Não, não é banheiro químico. Tá. Deveria ser. Foi feito fossa. Mas na verdade tinha que ser um banheiro químico, né? Mas tudo bem, Sim. vamos esquecer isso aí, tá? Vamos supor que seja um banheiro químico, tá, Felipe? Uhum. Certo? O responsável pela obra deveria exigir do proprietário da empresa do banheiro químico o licenciamento ambiental dele, o contrato da empresa que recebe os efluentes do banheiro químico e a licença ambiental dessa empresa que recebe os efluentes com a FEPAM. Compreendeu os 3 passos? Sim. Mas, por exemplo, professor, quem faz essa fiscalização? Se forem lá na obra, está errado, porque não é um banheiro químico. Não, está errado, é um banheiro químico. Não, cá entre nós, né, Felipe? Nós estamos conversando aqui para... eu estou aqui, na verdade, para ajudar vocês no futuro. Uma obra hoje em dia, galera, tá? Assim, ó, o que vocês têm lá é uma patente, né? Sim, Tá certo? É uma patente, está poluindo o lençol freático, isso é ilegal. Isso é ilegal, não pode mais. Até porque não é... Olha só, Felipe, se você... Vamos supor que tu estivesse construindo uma casa para você, tá? Certo? Ou você estivesse trabalhando tivesse sido contratado para fazer o projeto de uma casa. Como é que você planejaria, não tendo esgoto em frente à casa, o terreno esse que você vai realizar o projeto, quais as providências que você tomaria em relação ao esgoto? Tu já sabe isso, me fala. Banheiro químico? Não. No caso da casa, uma fossa a filtro, tá certo? Sim. Agora me diga, galera, uma casa de 30, 40 metros quadrados, 100 metros quadrados que seja, com 3 moradores, tem toda uma legislação para cumprir, pode fazer lá a fossa, o antigo Poço Negro, mas antes não tem que ter a fossa a filtro, não é? Para depois ter enviado para um outro local onde possa ser esgotado, seguindo toda uma legislação. Estou certo ou estou errado? Certo. Certo, né? Então, como é que a obra... Eu vou falar a tua obra porque estamos entre nós. Como é que a tua obra não tem um equipamento para receber os dejetos dos funcionários e dar destinação? Não só a tua, né? Tem muitos que fazem, né? Tua que eu digo é que onde você está, né? Acho que é a maioria, na verdade, professor. Mas é muito errado. Tem que achar alguma obra que tenha banheiro químico, acho. Não, mas agora é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu sou responsável técnico por uma empresa pequena aqui de Passo Fundo, de banheiros químicos, né? O cara tem sempre 10, 12 banheiros químicos alugados para obra aqui em Passo Fundo. Ele aluga mais para festas, para a prefeitura, né? Mas mês passado ele me apresentou a documentação de 11 banheiros químicos alugados aqui em Passo Fundo para obras. Porque eu coloco ele na parede, eu obrigo ele a me fazer um relatório mensal, né? De todos os contratos que ele tem permanente e contratos provisórios. Os provisórios são o quê? Temporários, são festas, né? Que, aliás, agora não tem mais festa, né? Ou uma prefeitura, seja lá o que for. Certo? Daí ele me mostra. Tem bastante. Vamos voltar lá para nós terminarmos de explicar para vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante, porque o resto vocês vão ler tudo, tá bom?
Olha aqui resíduos, galera. Tem litros, quilo, etc. Tá bom? A quantidade, a mesma coisa, o tipo de destinação. Não se esqueçam que vocês podem destinar grande parte, agora já terminou aqui, vamos voltar para a sala de aula. Grande parte dos resíduos da construção civil pode ser destinado à reciclagem, não é? Na verdade, a maior parte dos resíduos que vai na caçamba, eles vão direto para onde? Para essa empresa aí que transforma em areia de resíduos da construção civil, né? Então, é reciclagem. Vocês vão ter uma quantidade bastante grande de PET, porque o que tomam de Coca-Cola, o pessoal das obras, é uma grandeza, né, Felipe? Eles adoram Coca-Cola. Vocês vão ter lá... Dinheiro, se deixar. Exatamente. Vocês vão ter PET, vocês vão ter os sacos de cimento. Sacos de cimento batem direitinho, ele pode ir direto para a reciclagem, inclusive ele é bastante valorizado. Né? Outras embalagens, vocês têm algum tipo lá, vocês têm também as embalagens que vêm de alguns revestimentos que não são produtos perigosos, que vêm em balde plástico, né, Felipe? Não entendi, professor. Como é que é? Vocês têm um revestimento, é a massa, né, que vem em baldes plásticos, né? Sim. Alguma argamassa textura, por exemplo. Isso dá para... Algumas tintas vêm no plástico. Ah, não, mas a tinta esquece. O outro material dá para dar uma lavadinha e vai para reciclagem, né? Uhum. Certo? Então, vocês vão ver que quando vocês realizarem essa organização das baias, vocês vão economizar em destinação, porque perceberão muito facilmente que grande parte dos materiais podem ser destinados às cooperativas de reciclagem. Felipe. Gostei que tu me fez bastante pergunta, viu, cara? E os outros estão aí parados e, de repente, teriam alguma pergunta para fazer, nós poderíamos debater. Não que eu saiba tudo sobre o assunto, pelo contrário, mas nós poderíamos... eu poderia ajudar em muita coisa. O Felipe já aproveitou alguma coisa, e acho eu. Aproveitei bastante. Vamos lá, galera. Mais alguém que tem alguma dúvida, queira perguntar? Como eu falei, eu vou colocar no AVA. Tá? Eu recomendo que vocês façam 2, 3 treinamentos. Por exemplo, você, Felipe, antes, inclusive, de falar para o colega, patrão, não sei como é que tu trabalha, que você está com esse papel na mão, faça um treinamento na tua obra, Felipe. Tu vai ver como é fácil, como vai acrescentar para a tua carreira profissional. Aí, quando você for o responsável direto, você já está totalmente apto a conduzir o programa de gerenciamento de resíduos da construção sem dificuldade nenhuma. O ano passado, nós tínhamos um aluno que aí tem uma empresa de construção. Encontrei, faz uns 90 dias, o pai dele na rua e falei, e daí, está utilizando? Ele já me falou que já utilizou e já licenciou uma obra seguindo esses parâmetros aí que eu estou passando para vocês, esse plano de gerenciamento. Porque ele é bem completo, ele atende à legislação em qualquer parte do país, o máximo que vocês podem ser, de repente, obrigados a fazer é buscar alguma legislação específica municipal, porque as legislações municipais mudam muito. Por exemplo, nós em Passo Fundo nós já temos um arcabouço legal muito bem montado em relação aos resíduos da construção civil. A maioria das cidades ao redor não tem. A Ana, já sabemos que lá não tem, né, Ana? Não tem, professor. João? Não está ouvindo. Em Lagoa, eu acho que ainda não tem uma legislação bem específica no resíduo da construção civil, tá certo?
Tá certo, não tem, não. Mas em breve vai ter, daí vocês vão ter que conferir. Depois da Ana apresentar o TCC2 dela, a Prefeitura Municipal de Água Santa vai sentir tanta vergonha da gestão pública dos resíduos lá que vão ser obrigados a tomar alguma providência. Rafaela. Gabriel. Opa, pessoal. Onde é que tu mora, Rafael? Gabriel. eu na Paissandu. Tá, tu mora em Passo Fundo, beleza. Temos legislação. O Rafael, tu mora em Passo Fundo também, né, Rafael? Sim. Sabrina também, Passo Fundo. Então, aqui nós já temos a legislação sobre os resíduos da construção civil bem fundamentada. Nas cidades... Oi? A Rafa ali tá sem áudio, ela mandou uma mensagem. Tá, tranquilo. Nas cidades que não têm legislação, na minha opinião, a responsabilidade do engenheiro é ainda maior, tá? Porque não é possível jogar cargas de resíduos da construção, muitas vezes com resíduos perigosos, embanhados em cursos de água, né? Isso não é coisa de engenheiro, né? Isso é coisa de bandido. Entendidos, galera? Entendido, professor. Então, cuidem que eu vou compartilhar com vocês, junto com uma legislação bastante importante. Eu montei um resumo, hoje à tarde, inclusive. Eu montei um resumo de legislação de resíduos perigosos que facilita muito a consulta para vocês. Coloquei o CONAMA, coloquei algumas coisas lá para facilitar a vida para vocês aí por muito tempo. E, obviamente, vocês não precisam saber nada de cor, legislação a gente não decora, a gente consulta. Pode mudar alguma legislação, mas geralmente acontece o seguinte: vocês não podem confiar que uma legislação vai durar a vida toda. Vocês estão construindo, organizando o programa de gerenciamento da resíduos da construção civil, eu forneci uma lei para vocês, ou uma norma, ou uma informação com um número tal, vocês vão consultar. Sempre que essa legislação ela é modificada, aperfeiçoada, vai estar lá uma observação, modificada em data tal. Tá, galera? No mais, quero agradecer a vocês pela parceria, nós começamos aí nosso trabalho com vocês no meio do caminho. Foi um prazer conhecer todos